Salve galera, bem-vindos ao treinamento da SolidFace Profissional. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações semanais de vídeos novos. Em que a gente vai estar aprendendo, a utilizar essa ferramenta de software desde a parte de drawing, daquela parte de utilização para CAD 2D, que a gente vai estar realizando o desenho das peças, o detalhamento, as configurações do software e tudo mais. A gente vai avançar também nesse curso para a parte de modelamento 3D, também com detalhamento dessas peças e tudo mais, as montagens, parametrizações, vista explodida, bastante coisa interessante aí para a gente ver. Mas nessa primeira aula aqui a gente vai começar com a introdução à interface do SolidFace. Então a gente vai dar uma olhada, na cara que o SolidFace tem, onde que vão estar localizados aí os nossos comandos, nossas ferramentas, e o que a gente vai ter de ambiente para trabalhar no SolidFace, e tudo mais. E vamos começar também a fazer o nosso primeiro exercício, nosso primeiro desenho. A gente vai treinar em alguns comandos básicos de desenho. Então essa primeira parte do nosso curso vai acabar focando bastante na questão de desenhos em 2D, A gente vai então fazer os exercícios que estão na nossa apostila, no nosso Exercises Book, que vai do exercício 1 até o exercício 13, e são exercícios voltados à parte de desenho 2D no SolidFace e detalhamento dessas peças, a detalhamento avançado, depois no final, colocando também tolerância, linha de chamada, simbologia de acabamento, entre outras coisas também, que a gente vai acabar vendo. Bom, no exercício de hoje, como vocês podem ver, os comandos que a gente vai estar aprendendo aí, ou vai estar dando foco, pelo menos vai ser o comando line, o multiple lines, linear dimensions e o center line, tá? E eu também vou estar explicando aí quais são as diferenças entre você criar uma cota paramétrica e uma cota não paramétrica, o que isso significa e como que o SolidFace vai estar mostrando pra gente o que é uma cota paramétrica e o que não é. Começando então pela interface, toda vez que você abrir o SolidFace, você vai se deparar com essa tela. E você vai encontrar algumas opções de ferramentas que vão estar localizadas na parte superior esquerda aí da sua tela, certo? Então, indo aqui da esquerda para a direita, você vai ter a primeira opção aqui com esse comandinho Open. Depois vamos ter aqui o New Drawing, New Part, New Assembly, Collab Workspace, Help e Check for Updates. Então, explicando de lá para cá o que significa cada um, o Open, você vai utilizar quando você já quiser abrir, quando você for abrir um arquivo que já esteja criado no SolidFace, certo? Então, você já salvou algum part, algum drawing, e você vai buscar ele num diretório para poder abrir aqui. Quando você vai criar um arquivo novo, você vai usar um desses três ambientes que estão disponíveis aqui, que vai ser o New Drawing, que é quando você vai partir de um desenho 2D, então você vai utilizar um ambiente de sketch para fazer o seu desenho, o New Part, que você vai utilizar para fazer modelamento 3D, e o New Assembly, que você vai estar utilizando para fazer montagem de peças, e formar o seu conjunto. O Collab Workspace é uma parte muito interessante do software também, que a gente não encontra facilmente por aí, que é a parte em que a gente vai conseguir trabalhar em colaboração com outras pessoas em tempo real. Ou seja, eu posso abrir um projeto aqui, outra pessoa abrir esse projeto em qualquer outro lugar no mundo, e a gente vai trabalhar na mesma peça em tempo real. E a gente vai estar vendo em tempo real as alterações que cada um dos usuários vai estar realizando no nosso desenho. Tem como gerenciar isso, para ver quem está com permissão para mexer, quem não está, que alteração vai ser feita permanentemente, qual não vai. A gente vai ver tudo isso mais para frente, é muito interessante também. E nós temos aqui também o Help, que vai abrir para a gente uma espécie de apostila do software, que vai ter explicação comando a comando, textualmente, de como a gente vai executar esses comandos corretamente, tá? Então é aquele famoso help quando a gente está trabalhando e a gente está com a dúvida numa parte específica de um comando, não está encontrando referência, então a gente dá o F1 lá que vai aparecer para a gente o nosso socorro, que é esse help aí, e a gente vai poder consultar aí essa apostila. Bom, e também tem o Check for Updates, que ele vai servir para quando o software tiver alguma atualização, que é comum acontecer nesses softwares. Então, entre a versão de release que foi dado lá no começo do ano até o lançamento de uma próxima versão, algumas atualizações acontecem no programa, no software, então você vai dar o Check for Updates, ele automaticamente vai estar
atualizando o seu software. Agora, pessoal, a gente vai se ambientar para começar a fazer o primeiro exercício, né? Que eu vou colocar aqui do lado a figurinha dele para a gente estar sempre olhando a referência do exercício, o que a gente tem que fazer e não ficar perdido, tá ok? E quando a gente clica lá no ambiente New Drawing, naquela página que a gente tava, naquela tela que a gente estava vendo agora há pouco, a gente vai entrar nesse ambiente, nessa tela que a gente está vendo aqui agora, tá? E a gente vai se atentar a dois painéis principais que a gente vai estar utilizando nas primeiras aulas. O primeiro painel é o painel que tem comandos de modificação. Então, a gente vai utilizar o painel de modificação para fazer alterações em desenhos que já estão feitos. Então, como a gente vai começar a desenhar ainda, a gente não tem nada para fazer modificação, a gente vai aprender depois, como a gente vai estar utilizando alguns comandos que tem aí. E do lado tem o painel de operação, que é o painel que a gente vai estar utilizando para fazer as operações de desenho em si, que é o comando linha, multilinha, circunferência, arco, retângulo, polígono e tudo mais. Eu até deixei aberto ali, no final, vocês estão vendo que nesse painel aí de operação, no final eu deixei clicada na opçãozinha ali que estava no polígono. Por que eu deixei aquilo ali aberto? Porque ali dentro é como se fosse uma caixa de ferramentas. Quando você vê aquela setinha, se você clicar, você vai ter mais funções escondidas ali dentro. Então é para mostrar que a gente não para ali só no retângulo, no polígono, a gente tem algumas operações ali dentro que a gente vai aprender a fazer também conforme a gente for resolvendo os exercícios, tá ok? Então a gente vai se atentar inicialmente a essa caixa de operação agora, que a gente vai utilizar a maior parte dos comandos daí. Bom, então galera, antes da gente começar o nosso exercício, eu reabri o software aqui, porque eu quero mostrar para vocês antes como a gente vai mudar as cores do software. Então a gente vai aqui em New Drawing, né, para a gente abrir de novo o nosso ambiente de sketch, de desenho. E depois que a gente entrar nesse ambiente, já deixei aqui com a configuração um pouco modificada, eu vou mostrar para vocês onde que a gente vai colocar esse fundo escuro, que fica um pouco mais confortável da gente trabalhar, tá? Então a gente vem aqui nessa engrenaginha e vamos clicar aqui em Colors, tá? Entrando aqui em Colors, vai abrir essa opção pra gente, ali em cima, do lado direito, observa que você vai estar clicado em Black, tá? Eu já coloquei antes, e aí depois que a gente colocar em Black ali, a gente vai mudar as cores de alguns dos itens que a gente tem aqui, tá? Então, aqui a gente tá vendo aí essa FIM 2, a gente vai mudar a cor dela e vamos colocar esse azul aí que vocês estão vendo, que é onde vai estar as cores das cotas, que eu prefiro com essa cor, tá? É uma questão pessoal também. A gente também vai pegar essa outra aqui que está escrito ó, Entity Feature, e a gente vai mudar a cor também. Vamos colocar também a mesma cor de azul, que seria também uma parte da cota, a gente vai ver depois, né? Além disso, a gente vai mudar também essa Thin One, que seria, no caso, as linhas de centro e tudo mais. Eu já vou deixar em vermelho, eu costumo deixar em vermelho, linha de centro. Vamos mudar ali e dar um OK. E, por último, a gente vai mudar essa Mid-Two aí, que seria a linha de contorno, que em padrão vem amarelo, e a gente vai mudar para branco, né? Pode observar que na imagem, que está de referência lá direito, as cores já estão dessa forma que eu acabei de fazer. Aí, por último, a gente coloca Apply ali, diz Configuration, e dá um OK, tá? E aí, essas cores vão ser setadas aí nesse nosso arquivo. Começando o desenho, a gente vai ali em cima no comando Multiple Lines, é onde a gente vai começar a fazer essa nossa geometria. Eu vou começar aqui na origem, eu clico para começar o desenho, e depois com o mouse eu vou dar a direção que eu quero que essa linha vá ser feita, tá? Então eu vou colocar aqui na horizontal, para o lado direito, eu vou digitar o valor da cota de 10, e essa linha vai ser feita com 10. Coloco na vertical, digito 10, também vai ser feita. E assim eu vou fazendo, né, sucessivamente em todas as cotas, colocando o eixo que eu quero que a linha seja feita e o valor da cota dessa linha. Então ele está informando, ó, 10 na horizontal, 10 na vertical. Eu vou fazendo isso, no nosso caso aí desse nosso desenho, 7 vezes até eu conseguir fazer essa primeira geometria aqui de baixo, que seria essa escadinha, né? Que vocês estão vendo aí que vai de 10 em 10, até a gente chegar naquela cota que está do lado direito ali no meio, de 30, né? Que seria onde que tem a divisão do desenho. Onde seria o meio do desenho que tem aquela linha de simetria. Então, para eu fazer depois um mirror, eu não vou colocar o valor de 30 ali, eu vou colocar de 15, que nem vocês acabaram de ver, que seria a metade, para eu conseguir espelhar essa geometria que eu já fiz aqui embaixo numa parte superior posteriormente. Depois que eu clico em Finish lá em cima, eu vou clicando nas cotas que vão sendo feitas. Essas cotas vão sendo feitas automaticamente, eu só dou o posicionamento com o meu mouse e clico no certinho que ela vai sendo criada, tá?
Então, eu vou colocando aqui ela organizada para ficar bonitinha, né? Ó. Então, eu vou deixar tudo alinhadinho, não vou colocar uma coisa em cima da outra. E vou confirmar todas as medidas que eu fiz de 10 em 10, tá? Então, no caso, eu digitei 10 na hora que eu estava fazendo o meu desenho, e agora eu estou confirmando essas cotas, elas já estão com o valor correto, mas eu poderia ter deixado sem nenhum valor naquela hora. E aí depois eu só colocaria o valor agora quando eu estou criando minha cota. Bom, para deixar o nosso desenho igualzinho à imagem de referência que a gente tem aqui do lado direito, eu vou deletar as cotas que estão aqui do nosso lado esquerdo, referentes à medida de 10, para depois eu colocar essas cotas na parte superior, né? Depois que eu der o espelhar da nossa metade do desenho para a parte de cima, aí eu vou lá e coloco essas cotas novamente, tá ok? Então agora eu vou selecionar. Para fazer a seleção, eu vou clicar com o mouse e vai abrir esse campo de seleção. Eu vou selecionar na parte superior ali se eu quero selecionar geometrias, ou dimensões e textos, ou os dois. No nosso caso, eu quero selecionar dimensões e textos. Então, eu vou desselecionar a geometria e selecionar dimensões e textos. Depois disso, eu faço a seleção das cotas que eu quero deletar e faço a exclusão apertando o Delete. Bom, aí depois dessa exclusão, eu vou continuar no meu desenho. Aí, no caso, eu vou retornar para o comando multilinha e vou partir daquele ponto da origem para fazer o outro lado do meu desenho. Agora, observa que eu posso utilizar as ferramentas de OSNAP para eu conseguir selecionar os pontos exatos que eu quero. Nesse caso, eu quero pegar a pontinha da linha que já foi feita. Para isso, eu vou clicar com o botão direito, já dentro do comando Multiple Lines, e vou selecionar Endpoint, que vai dar para mim os pontos finais de uma geometria. No caso da nossa linha, ele vai selecionar para a gente ou o começo ou o fim dessa linha. Eu vou selecionar o começo, eu vou partir meu desenho dali. Daí, então, é só pegar o mouse e dar a direção que eu quero que o meu desenho continue. No caso, eu quero que ele vá para a vertical. Eu vou colocar, então, minha linha na vertical, vou colocar o valor de 45 e apertar Enter, e a linha vai ser feita. Depois, né, horizontal 15, Enter. E aí eu continuo desenhando minhas linhas até chegar também na metade do meu desenho. Lembrando que ali no meio a gente tem a linha com 30 na vertical, né, no meio do desenho, e a gente vai desenhar com 15 para depois a gente fazer o nosso comando mirror, nosso comando espelhar, tá? Bom, agora para a gente conseguir fazer o comando mirror aí, primeiro a gente vai selecionar a geometria que a gente quer espelhar. Então a gente vai clicar com o mouse e vamos abrir novamente o campo de seleção, só que agora lá em cima a gente vai desselecionar a opção dimensões e textos e vamos selecionar a opção geometria, para a gente conseguir selecionar as linhas do nosso desenho. Feito isso, vamos selecionar as linhas do desenho e aí a gente pode ir lá em cima e entrar no comando mirror. Dentro do comando mirror, pessoal, a gente vai prestar atenção aqui em cima se está selecionada a opção Keep Base, tá? É ela que vai manter a base de desenho que a gente está utilizando para fazer o espelhamento. Se a gente colocar na outra opção, que é Delete Base, a parte que a gente selecionou, ela vai ser espelhada, mas ela vai ser deletada, tá? Então a gente vai manter o Keep Base. Vamos selecionar um ponto central de referência para o nosso mirror e vamos efetuar o mirror aí, tá? Depois de a gente efetuar o mirror, a gente vai utilizar o comando join extend para unir as linhas que estão separadas aí no meio, né? Porque lembra que a gente deixou a linha de 15 e depois espelhou? Então, quando a gente espelhou, acabou ficando uma linha de 15 em cima e outra embaixo, né? Então, a gente tem que pegar e fazer um join, né? Para a gente manter como uma linha só, tá ok? Depois, por último, a gente vai pegar a center line e vamos clicar nos pontos centrais aí das nossas linhas do meio, né, as duas linhas de 30, e vamos puxar uma centerline. Observa lá em cima que a gente tem a opção Standard ou Double, que seria ou a gente faz uma linha só, no caso que a gente está fazendo uma linha de simetria, ou Double quando a gente tem um centro de furação para ser marcado, por exemplo, tá? Para finalizar agora, a gente vai aprender como que a gente vai fazer cotas em cascata utilizando o comando Point Dimension, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Para a gente deixar igualzinho o detalhamento que a gente fez no exercício que está aí do lado, né, que a gente está usando como base, a gente tem que aprender como que a gente vai fazer essas cotas em cascata, ou seja, vamos puxar várias cotas de uma vez para cotar todos esses valores de 10 aí, por exemplo, que são cotas repetidas, que a gente não precisa puxar uma por uma. Para isso, a gente clica no comando Point Dimension e a gente vai selecionar todos os pontos do nosso desenho que a gente quer puxar uma cota de referência. Então, a gente está puxando aí, ó, clicando, né, ponto a ponto, todas as medidas que a gente vai puxar, no caso são todas as medidas verticais de 10 aí, e a gente vai dar
a orientação vertical ou horizontal da nossa cota, entrando aí nas opções dos settings e colocando lá dentro, né, qual orientação você deseja, né, que vai ser, no caso, horizontal ou vertical, certo? Depois que você fez aí a escolha pela sua orientação, a gente dá o OK ali embaixo, e aí você vai clicar na posição que você quer, mas observa que ela ficou desalinhada. O que significa isso? Que o tamanho do seu texto está maior do que o adequado para a gente promover esse alinhamento de cotas. Então, para caber uma cota do lado da outra, a gente vai ter que reduzir o tamanho das letras e dos números, no caso aí, tá? Para fazer com que uma cota caiba do lado da outra. Para a gente fazer isso, a gente vai entrar ali em cima, nesse comandinho General Scale, que vai ser, no caso, a escala geral do tamanho de letras, né? Do tamanho da fonte. E a gente vai fazer uma redução aí, ó. Passei de 3,5 para 2,5, vou dar OK, só para a gente ver se assim vai dar certo o alinhamento. Ó, pode observar que agora, fazendo essa redução da escala, a gente conseguiu colocar uma cota ao lado da outra, tá? Para finalizar, vou fazer mais uma cota em cascata aí, do valor de 30 central e o valor de 15 que está um pouco acima, tá? Então, ó, cliquei nos pontos, puxei. E aí a gente pode puxar unitariamente de uma linha também através do Line Dimension uma cota. Então, essa última cota aí eu vou puxar através do Line Dimension, em que eu seleciono o objeto, dou Finish, depois eu só clico na posição que eu quero que essa cota fique. Bom, é isso por hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações semanais de vídeos novos.